Olá, eu me chamo Luísa Gabriela e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do meu tema proposto, que é a contribuição do letramento estatístico na formação de discentes multidisciplinares por meio de projetos de aprendizagem. Inicialmente, explicando um pouco melhor sobre o tema, eu começo pelo letramento estatístico, porque quando se pensa em letramento estatístico, logo vem à mente matemática, números matemáticos ou professores de matemática dando o letramento estatístico. E a estatística, a gente sabe que não se refere somente à matemática. Então, o projeto em si, ele desenvolve essa interdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu sou aluna discente, né, do curso de Letras, Português e Espanhol, e o projeto, ele busca essa interdisciplinaridade para dar esse letramento estatístico por meio do projeto de aprendizagem. Então, o projeto de aprendizagem é uma estratégia pedagógica para explicar aos alunos, né, de que a estatística, o processo de conhecimento estatístico, ele vai muito além da matemática. Então, inicialmente, seria isso. Então, o projeto, o programa, né, de letramento estatístico, o projeto de aprendizagem estatística, ele é dado por professores, no caso discentes em posição de docentes, né, professores multidisciplinares, dando esse letramento. Então, inicialmente, o que é o projeto de aprendizagem estatística? Como eu falei, ele é uma estratégia pedagógica que visa o letramento estatístico para jovens alunos, adolescentes, que para eles se tornarem independentes na visão, para visualizar, para ter conhecimento, para discernir, para conseguir identificar, interpretar dados estatísticos. Então, por exemplo, às vezes um aluno, um jovem, um adolescente, ele não sabe a interpretação de um gráfico simples, dado, por exemplo, nos aplicativos de música. Por exemplo, por que aquela música ela foi mais ouvida naquela semana? Então, aquilo é um dado estatístico. Então, a gente mostra para eles, de forma lúdica, de que a estatística ela é simples. A gente pode explicar para eles. Então, inicialmente, a gente visa desmistificar a estatística e, posteriormente, a gente dá os passos do PAI, que é o projeto de aprendizagem estatística. Esses passos, no geral, são 8. Inicialmente, esses alunos, e também contextualizando um pouco com vocês sobre como que é dado hoje em dia esse projeto, ele é feito no centro de convívio aqui da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para alunos em situações de vulnerabilidade socioeconômica aqui da cidade, então eles não teriam condições de arcar, de pagar um curso. Esse centro de convívio, ele fornece cursos pré-profissionalizantes, então seriam cursos de manicure, pedicure, informática básica, auxiliar administrativo, auxiliar de RH, panificação e confeitaria, dentre outros. Então, inicialmente, eles possuem esse curso, eles fazem esse curso pré-profissionalizante e ao final desse curso, a gente dá esse letramento estatístico voltado para a área da qual eles cursaram e terminaram esse pré-profissionalizante. Então, por exemplo, um curso de panificação e confeitaria. Eles fizeram o curso de panificação e confeitaria, ao final a gente apresenta para eles o letramento estatístico voltado para esse curso. E a gente faz o PAI, o Projeto de Aprendizagem Estatística. Então, inicialmente a gente pede para eles escolherem um tema, né? A escolha de uma temática, sempre lembrando de que aquele aluno, ele é o protagonista da sua pesquisa. Então, a gente, enquanto os discentes, enquanto os docentes, fazem essa prática pedagógica com eles, saindo
daquela tradicional aula expositiva, indo muito mais para aquela dialogada com eles, dando materiais para eles que eles possam desenvolver fora dos slides, fora daquele aluno-professor, daquela distância vertical entre aluno e professor, indo muito mais para aquele diálogo horizontal. Então, a gente conversa com eles conversam com a gente, eles fazem, dão ideias para suas problemáticas, né, para suas escolhas dos seus temas, e nós, enquanto docentes ali, estamos para auxiliar eles nesse processo. Então, o primeiro passo é a escolha da temática, sempre voltado para o seu curso profissionalizante. Uma vez que eles escolheram o seu tema, a gente conversa com eles sobre a problematização daquele tema. Então, a gente levanta hipóteses sobre aquele tema, problematiza aquele tema, para que eles possam construir a sua pesquisa. Logo depois, a gente apresenta para eles os sujeitos da pesquisa. No caso, como eles estão dentro de um centro de convívio ali, eles estão indo para aquela aula todos os dias, a gente apresenta para eles de que os sujeitos das pesquisas deles são eles mesmos. Aquela amostra são eles mesmos que fazem ali as pesquisas dentre eles mesmos. Mas explicando de que uma amostra fora daquele contexto, né, também existe. Logo depois desses 3 passos, que seria a escolha do tema, a problematização e os sujeitos, o 4º passo seria a organização e análise dos dados. Então, depois que eles fizeram as suas problemáticas, escolheram seus temas, eles vão pensar quais são as perguntas, o que é que eles querem aprender e o que é que eles querem saber, na verdade, sobre aquele tema específico, o que é que eles querem pesquisar. E aí, depois disso, claro, nós, enquanto professores, estamos ali para auxiliar eles, para pensar da melhor forma, para direcionar quais são, o que eles podem perguntar, qual a relevância, né, daquela pesquisa. E aí, depois eles vão, que seria o próximo passo, a coleta dos dados, que é super importante para a estatística, né? A coleta dos dados para eles poderem mensurar o resultado daquelas respostas, daquilo que eles quiseram procurar saber. E aí, essa coleta de dados, como eu falei, é dentre eles mesmos, porque eles são sujeitos, né, daquela pesquisa. Logo depois dessa coleta de dados, tem o 6º passo. O 6º passo é a criação de um instrumento de coleta de dados. Então, eles criam seus instrumentos depois dessa coleta de dados, referente a gráficos, eles construem os próprios gráficos deles. Então, nesse dia, né, antes ou até mesmo nesse dia, nós explicamos para eles quanto aos gráficos e os tipos de gráficos que são utilizados nessa pesquisa. Então, nisso se dá também, né, parte do letramento estatístico. A gente fala para eles, ensina a eles quais são os tipos de gráficos, quais são as tendências de medida central, explica para eles o que eles podem utilizar, a média, qual a moda, qual a mediana. Isso também eles podem utilizar depois dessa coleta de dados, né, que é a criação do instrumento deles. Então, eles criam seus próprios instrumentos, os seus próprios gráficos, e a gente faz esse letramento informando que eles têm que informar os seus temas, a construção dos seus gráficos, as suas legendas, e eles ficam ali habilitados a construírem os seus resultados, os seus gráficos baseados nos seus resultados, e também eles ficam aptos a posteriormente identificar esses gráficos, ver de maneira crítica os gráficos expostos aí nas mídias sociais, nos jornais, e eles podem aí ter a sua visão crítica, né, a cognição para interpretar esses dados de forma mais crítica.
Então, uma vez que eles construíram seus instrumentos, o outro passo desse projeto de aprendizagem estatística é a divulgação dos dados. Então, a gente faz ali entre eles uma feira de ciências com a divulgação desses dados, eles divulgam seus cartazes e eles apresentam os seus dados de forma efetiva, né, com pleno conhecimento e convicção dos dados que estão sendo apresentados. Depois disso, a gente faz uma avaliação da atividade, conversa com eles sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles levaram ali de conhecimento a respeito do seu projetos de aprendizagem estatístico, e eles ficam aptos, né, como eu já disse, a esse olhar, esse conhecimento sobre a estatística, desmistificando, né, que essa estatística ela está relacionada 100% à matemática. E nós, enquanto professores, discentes, né, enquanto professores, aprendemos a prática docência. Então, a gente faz o planejamento a respeito dos temas dos alunos, né, uma vez que são alunos de cursos pré-profissionalizantes e todo semestre são novos alunos, podem ser outros cursos. Então, a gente aprende as práticas pedagógicas para poder fazer, dar a aula para esses alunos. Então, a gente tem aí um planejamento, uma formação para dar aula para os alunos, e a gente tem a prática docência expositiva dialogada com os alunos, e também o resultado que a gente ganha com o conhecimento adquirido pelo aluno. Eles adquirem o conhecimento do letramento estatístico e nós, enquanto discentes, aprendemos, né, adquirimos o conhecimento da prática docência em sala de aula. E isso é bem importante para nós, enquanto discentes, sobre a certeza e a convicção de que a docência é algo realmente que a gente quer seguir. Então, novamente, né, sobre a prática multidisciplinar, né, uma vez que qualquer professor de qualquer disciplina pode dar esse letramento estatístico, uma vez que a estatística ela não é voltada somente para professores, né? Também a estatística ela é um conhecimento comum a todos. É basicamente isso. Eu agradeço pela atenção. Até mais.